Só se eles conseguirem me calar. Cabeça baixa, olhar vago. Insegurança, vergonha. Quem quer te calar? Quem? Essa ralé aí que estão... Elevação do lábio superior. Acentuação do sulco nasolabial. Nojo. O comportamento de Oruan surpreende. Muitas expressões de nojo, de raiva, mas também muita insegurança. Nessa entrevista aqui, segundo ele, seria a primeira vez mostrando quem é Oruan de fato. Quem é o Mauro e não apenas o personagem. Vamos entender tudo isso e muito mais nessa análise depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o caso Oruan, uma entrevista recente que ele forneceu para o Cabrini, na Record, onde, segundo o próprio, seria a versão mais verdadeira dele, onde a gente poderia conhecer quem é Oruan de fato, que está envolvido em uma série de polêmicas, tem ligação com pessoas que estão presas por conta do tráfico, né? O pai dele, Marcinho VP, preso associado ao tráfico. E nessa entrevista, o Cabrini fez umas perguntas bem contundentes, inclusive falando sobre a famosa lei anti-Oruan, que tanto está se falando na internet, e vamos entender como que o Oruan vê isso, o que ele sente, se ele é um rapaz inseguro, se sente frágil, ou se ele sente raiva, se ele sente ódio, quais são as sensações do Oruan sobre tudo que a mídia fala dele e sobre o que as pessoas que estão criando essa própria lei anti-Oruan, de que elas provocam nele, tá certo? Vem comigo para mais essa análise. 4 anos. Sada rei faz tudo por igual. Chegamos. Ali está ele. Estou diante do Oruan ou do Mauro? Percebe que ele já começa olhando para baixo, né? Ele vai olhar para baixo muitas vezes, o Oruan. Não sei se é insegurança, se ele tá ansioso por estar dando uma entrevista, porque não é comum ele fornecer entrevistas, enfim. Do Oruan. Inicialmente tímido. Bem tímido mesmo. Você tem fascínio pela ostentação? É estilo de vida. E ele se mostra disposto a permitir que eu conheça o verdadeiro Oruan. O verdadeiro Oruan. Então é isso que ele tá clamando, né? Ele vai mostrar quem ele é mesmo por trás das câmeras. Oruan, eu sei que você não gosta muito de como a mídia costuma te retratar, né? Por quê? Interessante, ó. Muito. Quando começa a entrar numa pergunta mais elaborada, né? E falar da mídia... Olha a expressão do Oruan, tensionando aqui a região do rosto, né? Os olhos semicerrados aqui, massageando, ou melhor dizendo, né? Mexendo na camiseta próxima à região do pescoço. Isso é o que a gente chama de gesto autopacificador. Você fica nervoso, você fica ansioso, uma tendência é a gente começar a se mexer, a se ajeitar, né? Mexer na roupa para lidar com a ansiedade, com a insegurança, com o desconforto. Agora, o pescoço, principalmente por conta da nossa artéria carótida, é uma região muito frágil. Quando eu me sinto ameaçado de alguma forma, né, como se tivesse algo que fosse me atacar, é muito comum eu manusear a roupa ou colocar a mão próximo à região do pescoço, né, tentando meio que proteger uma região vital do meu corpo. E é o que o Oruan tá fazendo agora, né, quando começa uma pergunta mais elaborada em relação a como que a mídia fala dele, uma sensação de ameaça, né, estou sob ameaça, estou sendo ameaçado e tal. De como a mídia costuma te retratar, né? Por quê? Eu não gosto da mídia que a mídia fica falando, filho de traficante. Não é uma mentira. Não é uma mentira. Mas não. Só que isso traz preconceito. O que meu pai fez, ele já apagou, chefe. A postura dele bem, os bracinhos bem próximo do corpo aqui, né, ó. Tá, a postura, braço bem próximo, os ombros elevados ali, né, o famoso turtle effect. Os gestos para próximo do corpo, novamente associado à insegurança. Quando eu tô ali inseguro, me sentindo desconfortável, a tendência é que eu traga os membros para próximo do corpo. E aqui é interessante também, ele vai fazer aqui o que a gente conhece como o gesto, como se fosse um gesto de oração, de súplica, né? O que meu pai fez, né? Até fala assim, o que meu pai fez, ele já pagou, chefe, né? E junta as mãos aqui no canto da tela. É como se fosse uma tentativa de acredite em mim. O que eu estou te dizendo é a verdade, por favor, né? Acredite em mim. Então, meio que tentando se provar aí pro Cabrini. Todo lugar que nós vai, nego já olha pra nós, tipo, diferente, né? Como assim diferente? Olha os filhos de traficante. Isso dói? Aqui, ó. A contração que ele faz na região interior das sobrancelhas, né? Então, aqui a gente consegue ver bem a região entre uma sobrancelha, né? Intraglabelar, se contraindo, né? Quando ele tá falando como que as pessoas olham pra ele, filho de traficante, não sei o quê. Uma expressão de raiva. E a cabeça baixa, o olhar vago, né? Dá pra perceber uma grande dificuldade de se expressar do Oruan. Todo lugar que nós vai, nego já olha pra nós, tipo, diferente, né? Braço cruzado e apertado no peito, né? Não tá só cruzado, tá cruzado e apertado no peito. E olhando pra baixo, apertado com tensão mesmo. Olha os filhos de traficante. Ó. Isso dói?
Aqui é raiva, a contração aqui na região intraglabelar é raiva, e a cabeça baixa, mais uma vez, a insegurança. Me parece que ele está muito inseguro para falar aí com o Cabrini nessa entrevista, pelo menos nesse momento. É bem desconfortável e a gente vê algumas expressões de raiva, como essa, né? Quando ele diz como que as pessoas olham para ele, filho de traficante, e aí a raiva. Oruan é abordado por policiais em shopping em Portugal após fazer um show no país. E se não quiser ir? Tem que ir o quê? Nós somos obrigados? Por que não fez? Vai a banho, Essa expressão aqui é interessante do Oruan, né? Essa situação que ele passou. Olha os olhos arregalados, né? Essa é uma variação muito comum da raiva. Quando você tem a elevação da pálpebra superior, né? Geralmente é um sinal associado à premeditação de ataque. Então é aquela raiva que gera um ataque físico. Pode ver briga de bar, um vai bater no outro, um cara vai brigar com o outro. É muito comum o cara regalar os olhos assim. Aqui é um sinal de raiva, quase que uma premeditação de violência, né? De ataque, enfim. Qual a razão do sucesso dele? Porque ele tá sempre aqui, né, ó, o Oruan sempre massageando as mãos ali, né, e olhando pra baixo. Cara, bem tímido, bem inseguro nesse momento, provavelmente desconfortável pela entrevista, acredito eu, né. Não sei também se a gente não tá vendo aí o sequela por excesso de uso de drogas. Não sei se ele usa drogas, né? Acho que pelo contexto do funk, muitas pessoas que estão no funk, muito jovem, na verdade, hoje em dia, usa drogas. Tá na moda usar drogas. Então, pode ser que esse olhar mais vago dele também não seja uma questão de timidez, de vergonha, seja apenas uma sequela de uso de drogas, né? Fé, perseverança. E não se intimidar. Nada me intimida, olha minha história, olha minha vida. Só tudo que eu já passei. Tá vendo? Ele não consegue focar, né? Ele olha pra baixo, ele não consegue ficar parado e já cruza o braço de novo. Nada me intimida, olha minha história, olha minha vida. Isso é tudo que eu já passei. E os olhos estão sempre pra lá e pra cá, né? Vocês estão juntos, isso, pra sempre. Com certeza, não abandono. Falo pra ele. É minha família, porque se fosse outro, assim, me dá muito trabalho. Já tinha ido embora há muito tempo. Pra sempre. Com certeza, não abandono. Com certeza. Não abandono. Falo pra ele. É minha família, porque se fosse outro, Falo pra ele, minha família. Né? assim. Sinais de insegurança, essa pergunta do Cabrini, né? Você tá com ele até o fim? Com certeza, não abandono. Muitos sinais de insegurança e de incerteza. Acho que é irmão do rapaz. Me dá muito trabalho, já tinha ido embora há muito tempo. E pela namorada Fernanda. Minha primeira namorada. A sua primeira namorada? É a primeira namorada. E única. É bem tímido, o Oruan, bem tímido nesse primeiro momento. Quais? Todos esses sinais do Oruan que a gente tá vendo, eu vou te ensinar a analisar e detectar na mentoria O Corpo Fala. Nossa aula ao vivo, no Zoom, onde você vai poder assistir, tirar suas dúvidas comigo sobre como analisar a linguagem corporal de uma pessoa, saber o significado por trás de um sinal, uma coçada de cabelo, uma microexpressão facial, uma postura, um gesto, uma pontada no ombro. Você vai saber como analisar as pessoas ao seu redor e se tornar alguém mais seguro e um mestre da observação. Clica no link que está aparecendo na descrição desse vídeo, inscreva-se e venha participar dessa aula com a gente. Voltando para a análise. São os planos do casal? Ter filho, casar logo, que ele já me pediu em noivado. Ah, é? Vai ter casório? Vai, com certeza. De papel passado? Lógico, chefe. A moda antiga? Claro, chefe. É. Por que claro? Porque também eu penso pela minha família, chefe. Aqui nesse momento que ele tá falando da família dele, a gente vê um sorriso de felicidade genuína. Ó, os olhinhos apertados ali. Sorriso de felicidade genuína. Por que você foi preso? Porque eu fiz cavalinho de pau na frente da polícia. E a outra foi por disparo de arma de fogo. Inspirada funda, né? E aqui é o tensionamento na região interior das sobrancelhas, né? Só se eles conseguirem me calar. Quem quer te calar? Quem? Essa ralé aí que estão criando. Isso aqui é interessante. Só se eles conseguirem me calar. Só se eles conseguirem me calar. E aí já tem a queda de cabeça. A queda da cabeça, pessoal, bom, ela é comentada em qualquer manual tradicional do comportamento não verbal como o AD54, né, olhar para baixo, um traço de vergonha, de desconforto, de culpa, de insegurança, né? Então, a cabeça baixa, só que você vê que logo antes ele joga, se eles conseguirem me calar, né? Ele joga a cabeça para cima primeiro, né? Ó. Só se eles conseguirem me Só se eles conseguirem me calar. calar. E aí depois ele joga para baixo. O queixo elevado já é o contrário da cabeça baixa. O queixo elevado, você consegue ver esse comportamento, inclusive, a gente, né, ser humano, tem em comum com vários outros animais, que é o contexto de enfrentamento. Quando um outro mamífero, né, enfim, vai enfrentar o outro, é muito comum ele estufar o peito, elevar
a cabeça, né? O ser humano também, briga de bar, qualquer briga, qualquer situação de enfrentamento. O que foi, meu irmão? O que você falou aí? É muito comum essa elevação do queixo. Só que em seguida ele apresenta isso, né? Essa queda da cabeça e o olhar baixo. Então parece que ao mesmo tempo que ele tem um ímpeto de querer ser desafiador, ele também já na sequência tem meio que uma insegurança, uma coisa meio inseguro, meio incerto, etc e tal. Quem quer te calar? Eu acho que tem uma expressão de medo. Consegui me calar. Tem sim. Aqui, ó. A gente consegue ver que as peles aqui adjacentes aos cantos dos lábios se esticam. Ele tá com a boca num semi-sorriso aqui, né? E aí estica lateralmente. Ação do ouvinte. Uma bem micro mesmo, expressão de medo. Queda da cabeça. Você consegue ver a pele vermelha dos cantos dos lábios se esticando lateralmente. Dá pra ver bem melhor ali no canto direito do lábio dele. Bom, então, como eu falei, ao mesmo tempo que ele mostra um enfrentamento, só se eles conseguirem me calar, ele abaixa a cabeça e faz medo, né? Queda de cabeça, insegurança, mas a microexpressão de medo. Quem quer? Deve ser um cara bem, como se diz, impulsivo, né? Ao mesmo tempo que ele quer enfrentar, ele tem medo do que pode acontecer, enfim. Quem quer te calar? Quem? Essa ralé aí que estão criando. Aqui é nojo, né? Elevação no lábio superior, enrugamento no sulco nasolabial. Quem? Essa ralé aí que estão criando. Nojo, né? E você vê que é o olhar sempre vago, né, cara? Tá olhando pra tudo que é lado e não olha pra nenhum lugar, né? Não mantém o olhar fixo em nenhum lugar, ó. Sei que lá. E aí olha pra cá, olha pra lá. Quem? Essa ralé aí estão criando. Tem um artigo chamado Blinking During an Afterline, que ele fala sobre movimentação oculomotora. Quando a gente tem muita movimentação, não apenas a piscada, mas muita movimentação oculomotora, né? A gente olha para todos os lados, isso geralmente significa que existe uma certa carga cognitiva, né? Uma alta carga cognitiva na nossa cabeça naquele momento. Então, olhando muito para os lados, eu posso estar pensando em muita coisa, sobrecarregado por muita coisa, né? Posso estar pensando, se eu falar isso, se eu falar isso aqui. Então a gente vê mais uma vez, no mesmo momento que ele quer bancar o desafiador, ele tem essa insegurança que está toda hora voltando, né? Ele desafia e aí volta e vai. Uma coisa que é complicada é isso aqui, né? Essa expressão de nojo que ele faz quando ele fala das pessoas que estão tentando calar ele. Quem quer te calar? Quem? Essa ralé aí que estão criando. Por que é perigoso, né? O nojo, né? Que é a expressão de nojo. Essa ralé aí que estão criando. O nojo. O nojo, o Ian Miller fala muito bem sobre isso no The Anatomy of Disgust. É uma emoção perigosíssima no sentido social, né? Ela pode realmente causar tragédias. Por quê? Quando eu sinto raiva de uma pessoa, né? Eu fico com raiva, eu brigo com ela, bato nela, existe ainda em algum momento, né, da minha concepção, eu estou considerando aquela pessoa, né, levando ela em conta como outro ser humano que me dá raiva, fonte de raiva. Quando eu sinto nojo, eu já deixei de considerar aquela outra pessoa um ser humano. Para mim ela é um verme, é uma barata, é um ser desprezível que eu posso esmagar, que eu posso pisar em cima. Então, sentir nojo de alguém que você não gosta vai levar a uma subcamada emocional do nojo chamada ódio. E quando eu sinto nojo e ódio, eu não considero mais aquela pessoa ser humano, eu posso fazer o que eu quiser, quando me importa, é um verme que eu vou esmagar. Então, o nojo é algo perigoso. E qual a diferença entre o verdadeiro Mauro e o personagem Oruan? O Mauro só quer ter a família dele toda unida. Ó, por incrível que pareça, aqui é uma expressão genuína de felicidade. O Mauro só quer ter a família dele toda unida. Aí você vê que o gesto é sincronizado com a fala dele, né? Ele sincroniza o que ele está falando. O Mauro só quer ter a família toda unida. Então tem sincronia, é congruente, junto com a expressão de felicidade genuína. Congruente. Unida. O pai, a mãe, todo mundo, os irmãos. E o Oruan, que é um Felizão, olha lá. Felicidade genuína. grande. Cara, é uma situação complexa, é uma pessoa complexa de se analisar, né? Eu acredito, minha opinião pessoal, que tenha muita droga envolvida aí, que gera muito trauma também. Não tô justificando nada, tá deixando claro aqui, Vitor, você tá defendendo, não tô justificando nada e nem defendendo nada, tô analisando o que eu tô vendo só, né? Ele cresceu frequentando as ruas e vielas do Morro do Alemão. E logo cedo, para o bem e para o mal, conheceu o impacto em... Agora, existe um storytelling na matéria, né? Eu vou lá e mostro. O Oruan é um cara que quer a família unida. Em seguida eu falo, ele cresceu numa comunidade muito pobre e conheceu logo cedo o crime.
parece que eu tô querendo contar uma história de coitado, né? Existe um storytelling por trás dessa matéria que a gente também não pode ignorar. A matéria tá querendo, pelo menos nesse momento, tá querendo pintar um lado, tá querendo pintar uma ideia. Eu escolhi o pai que eu tenho. Se eu fosse escolher o pai que eu tenho, eu escolheria meu pai. Tudo isso que você conquistou é com a sua música ou tem a participação do seu pai também? Pô, tudo com a minha música, chefe. Eu não tinha nada, né, antes. Tudo que tem aqui? Pô, tudo. Esse estilo de vida, que é uma vida confortável. Eu não tinha nada antes. Se hoje eu conseguir conquistar o mundo, conseguir conquistar o Brasil, foi porque meu pai, ele me ensinou o caminho certo. Ele falou, filho, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser honesto. Até é interessante que essa é a única hora que ele vai falar do pai dele que ele tá focando no Cabrini, né? Nos outros momentos ele ficou com o olhar mais vago, né? E dava pra ver que eram momentos que ele tava realmente reagindo de maneira espontânea, né? O pessoal que tá, essa ralé que tá criando aí, que tá querendo me calar. Aqui ele vai falar que o pai dele ensinou coisas pra ele, né? Que tudo que ele tem aí, nada veio do pai, tudo isso aí é da música, né? E ele tá olhando fixo no Cabrini. Tem um artigo sobre essa questão de olhar fixo, né? Eu não vou lembrar o nome, eu acho que é um artigo sobre movimentação oculomotora, não, sobre as IQs, né? Eu acho que é do Richard Wiseman, eu não vou lembrar agora, um artigo de 2012. The Eyes Don't Have It é o nome do artigo. Enfim, e ele fala sobre quando uma pessoa quer convencer a outra, né? E muitas vezes quando alguém tá convencendo, a pessoa tá mentindo ou não tá contando a verdade 100%, né? Tá deixando alguma coisa de lado, ela foca 30% mais o olhar na outra pessoa, olha nos olhos dela 30% mais do que alguém que está dizendo a verdade. Por quê? A pessoa que está persuadindo, que muitas vezes vai estar mentindo, vai estar contando parte da verdade, ela quer olhar para você, para que ela perceba se você está acreditando ou não, né? E para que você sinta que ela está sendo honesta. Porque na cabeça dela é assim, olha, eu vou olhar pro olho dele e ele vai ver, tá olhando no meu olho e tal, então isso que ele falou é verdade. Pode ser que nesse momento o Oruan esteja omitindo alguma coisa, não esteja contando 100% da verdade, e por isso que agora ele olha e foca no Cabrini, né? Nesse momento que ele quer dizer que tudo que ele construiu aí veio só da música e não teve nada a ver com o pai dele nem de outras fontes. Com as pessoas, tem que ser humilde. Você sabe que até hoje existem pessoas que questionam você ter ido a um grande show com a camisa escrito Liberdade e com a foto do seu pai, né? Mano, eu só fui com a foto do meu pai, mano. Meu pai. O fato de eu ser filho do Marcinho, eu consegui superar as expectativas, sabe, chefe? Eu consegui superar as estatísticas, eu consegui conquistar o mundo, sabe? Com todo mundo dizendo não pra mim. Agora, nesse momento, foi a hora que ele, sabe, começou a olhar mais em volta e fazer vários shrugs, essa pontada no lateral aqui, e foi a hora que ele começou a falar mais fino. Dá pra ver que foi a hora que mais tocou no emocional dele, né? Provavelmente esse é um assunto, um tema que pega ele, né? Ah, você só conseguiu isso aí porque você é filho do Marcinho VP, por isso que você fez sucesso. Dá pra ver que esse é um tema que pega bastante aí pro Lua. Você poderia hoje ser mais uma estatística. Eu poderia ser hoje um traficante, um cara bandido, vítima de poderia tiroteio. ser um ladrão. Mas eu escolhi outro caminho, chefe. Eu escolhi a música. Você já se sentiu seduzido pelo mundo do crime? Qualquer jovem, mano, no Rio de Janeiro, mano, já olhou pro crime e já tipo, pensou, queria ser bandido. Bah, porque o crime em si, ele deslumbra, mano. Graças a Deus eu sempre tive a mente muito boa, sabe? E minha mãe... Sua mãe é uma figura... Você vê que nesse momento que ele fala, eu, graças a Deus, sempre... Essa é a hora que ele mais apresenta pausa, mais apresenta hesitações. Ele deslumbra, mano. Graças a Deus eu sempre tive a mente muito... Eu sempre me com expressão de medo aqui, ó. Os olhos arregalados, né? Dando a entender que ele nunca teve contato com o crime. Mas ele não verbaliza que não teve contato com o crime nesse momento, né? Mente muito boa, sabe? E minha mãe... Sua mãe... Micronegação de cabeça. Eu sempre tive a mente muito boa e... Minha mãe... É uma figura muito importante. E ó, toda hora olhando pro Cabrini, né? Olhando. Minha mãe é a figura mais importante, tipo, da minha vida. Chega pra mim, chega a ser até mais do que meu pai, sabe? Porque... Você viu que a hora que ele fala da mãe, ele não hesita, né? Minha mãe não tem pausa, não tem dúvida, não tem nada. Ele tem certeza do que ele tá falando, que a mãe dele é a figura mais importante da vida dele, né? Você vê que ele não hesita, não tem pausa, não tem nada. Agora veja quando ele vai falar, vai dar a entender que nunca teve contato nenhum com o crime. Ele deslumbra, mano. Ó. Graças a Deus eu, né? Eu sempre tive a mente muito boa, sabe? E minha mãe... Eu sempre
A mente muito boa. Sua mãe é uma figura muito Mas agora quando ele fala da mãe, não tem essa dúvida, não tem essa hesitação, a fluidez verbal dele segue. importante na sua Minha mãe é a figura mais importante, tipo, da minha vida. Chega, Não é a figura mais tipo, importante da minha vida. pra mim, chega a ser até mais que meu pai, sabe? Fala rápido, fala fluido, fala com convicção, não tem hesitação Que- nenhuma, né? É uma grande diferença, sabe? Quando a pessoa tem certeza do que ela tá falando e quando ela tem certas dúvidas, certas incertezas ali, né? São coisas que a gente pode observar. Tá doido, mané. Por que você deu um cavalo de pau diante de uma viatura da Polícia Militar? Eu ia fazer só um conteúdo. Não foi, tipo, para dar um cavalinho de pau. Mas sério que o carro saiu. Quando o carro saiu, virou na frente da viatura. Calma aí, mano. Segura, amiga. Teve gente que disse que você estava tentando afrontar e gente que disse que era uma jogada de marketing. Você Não. ouviu isso também, né? Não, eu tava com planos pra me lançar meu álbum. Opa. Que era uma Então, por que você deu o cavalinho de pau na frente da viatura? Aí ele fala que não, é que eu ia só gravar um conteúdo e, enfim, o carro acabou saindo, tal. jogada de marketing. E aí o Cabrini fala, tem gente que diz que você fez pra afrontar e tem gente que diz que foi uma jogada de marketing, né? Pra você fazer isso pra viralizar, em outras palavras. Você ouviu isso também, né? E aí quando ele ouve falar, foi jogada de marketing. Olha aqui, ó. Microexpressão de medo. Medo, ó. Elevação das sobrancelhas, olhos arregalados. Não, eu tava com planos pra me lançar meu álbum. Quando ele fala que eu tava com planos pra mim lançar meu álbum. Na sequência, uma microexpressão de medo. Me parece até uma espécie de ato falho, né? Isso foi jogada de marketing? Não. Eu tava com planos pra lançar meu álbum, porque parece muito conectado. Eu quero lançar um álbum. Aí eu vou lá e faço uma atitude de dar um cavalinho de pau que vai viralizar, etc e tal. Parece muito associado ao marketing. A polícia foi e levou nós pra delegacia, né? Disse que nessa que ele levou nós pra delegacia, saiu que eu tinha sido preso. Aproveitou já pra lançar o álbum, mas não foi nada proposital, tipo, pra fazer aquilo não. Tá vendo como ele faz várias dúvidas, né? Várias dúvidas aqui, várias incertezas, né? A fluidez verbal dele cai nesse momento. Ele apresenta várias pausas, compressão labial, engolido e seco. Todas incertezas e inseguranças. Achismo meu, tá? Eu acho que no fundo o Oruan sabe que em algum momento ali do negócio da viatura, ele sabia que aquilo ia poder ser utilizado pra lançar o álbum dele, sim. Que não foi por mero acaso que ele deu um cavalo de pau na frente da polícia e por mero acaso ele tinha um álbum pra lançar em seguida. Eu não digo que ele fez de caso pensado 100%, mas acredito que em algum momento ele entendeu, sim. Quando a polícia começou a se aproximar, quando ele percebeu o que ia acontecer, em algum momento, acredito, pelo que eu tô vendo aqui na análise, que ele viu essa relação, sim. Saiu. Opa. A microexpressão de felicidade. Ele vai falar, saiu que... A microexpressão de felicidade é um micro sorrisinho. Micro sorriso. Saiu que eu tinha sido preso. Saiu que eu tinha sido preso. Aproveitou A voz ficou mais aguda? Aproveitou? já pra lançar o álbum, mas não Já pra lançar o álbum. foi nada proposital, tipo, pra fazer aquilo não. Mas não foi nada proposital. A voz ficou até mais aguda, né? Várias incertezas, muitas incongruências nesse momento, né? Eu não acredito que é 100% do que ele tá falando aí, é verdade, nesse momento, tá? É minha opinião. E ele ainda termina com esse sorrisinho no rosto, né? Geralmente o dupe in the light, né? Quando a gente tem a sensação de conseguir enganar outra pessoa, a gente pode se sentir feliz e projetar um micro sorriso. Mas enfim, pessoal, essa foi a nossa análise. Eu quero saber de você. O que você acha do caso do Oruan? Você concorda? Discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Inscreva-se na nossa aula magna O Corpo Fala e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um abraço.